Boa noite, pessoal da live. Vou dar os recadinhos de hoje. A gente tem atendimento todas as terças, quintas, 20 horas, sextas, 14, domingo em 2 horários, 9 e 10 e meia. Pessoal da live, vocês todos estão convidados também a assistirem às outras palestras nos outros dias. As nossas palestras estão sendo gravadas, por enquanto, pelo Facebook, mas como eu já fiz o apelo, faço de novo. Quem puder entrar no nosso canal do YouTube e dar um likezinho, dar um joinha, se inscrever no canal da nossa casa, aí a gente vai começar a fazer as nossas lives pelo YouTube, tá bom? Então, peço a ajuda de vocês, pessoal da live. Fala com os parentes lá para ajudar a gente, porque o Facebook está apagando as palestras, Então, e as palestras são tão boas, às vezes a gente, tá lá sem fazer nada, vou assistir uma palestra casa também, aí vem aquela que a gente está precisando. Então, se puderem se inscrever, por favor. Sábado nós temos às 8h30 o atendimento das crianças, onde as crianças são apresentadas a Jesus. Então, quem tiver filhos, sobrinhos, agregado, filho da vizinha, não importa. É só trazer e eles vão aprender, vão conhecer quem é Jesus. Bom? Nossa casa vive de doação. Desde já, eu sempre, todas as vezes que eu dou um recado, eu agradeço muito a ajuda que a gente recebe, porque se não fossem vocês, as doações... Olha, se não fossem as doações que vocês trazem aqui para nossa casa não ia ficar bela. Porque a gente tem boleto, água, luz, IPTU, aluguel, Então, através das doações de vocês, a gente vem pelo bazar, o bazar revende essas peças e é onde a gente consegue realmente manter a nossa casa aberta. E olha que o nosso bazar corresponde aí uns 80%, Ou até mais. Que é através dessas doações que a gente consegue. Então, se tiverem peças em bom estado, sapatos, a gente fala elétricos portáteis, pequenos, porque a gente infelizmente não tem capacidade para receber coisas maiores, mas o que vocês puderem trazer para a gente em bom estado, a gente agradece, tá bom? Assim como também alimentos. Nós atendemos uma quantidade de famílias que também depende dessas cestas, muitas vezes até para se alimentar o mês inteiro. Então, se tiver aquele quilinho de alimentos esquecido não, eu compro 2, mas eu usei só um esse mês. Se puderem trazer, ao invés de comprar só mais um, a gente, graças a Deus, tem condições de comprar 2. Aí traz um para cá, porque a gente sabe, a gente doa, multiplica, tá? Então, conto com vocês e desde já eu agradeço. E hoje tem um recado novo, olha que legal. Mês que vem nós teremos a nossa famosa feijoada. É verdade. E eu falo sempre, é verdade, ela vai com um temperinho especial da espiritualidade. Então, nós já estamos definindo, dia 16, seria o segundo sábado do mês que vem. Semana que vem, provavelmente, a gente já vai conseguir já estar com o cartaz, com os vouchers. Então, quem quiser, e também puder nos ajudar, porque é uma forma também que a gente consegue fazer uma reforma, alguma coisa. Quem quiser, já reserva logo, porque muitas vezes chega no final não tem, tá? Porque a gente não tem como fazer uma quantidade muito grande, Então, se vocês quiserem, assim sair os vouchers, ou mesmo se não coisa, deixa o nome lá, eu quero tanto. Pode pagar no cartão, no Pix, como quiser, tá? E essas feijoadas a gente vai só para viagem mesmo, tá? Inclusive, pessoal da live, se quiser, a gente tem o WhatsApp da casa. Lembra ano passado que loucura? Que nós mandamos de feijoada pelo Uber, não foi escrito, Então, tem essa praticidade. É uma feijoada e tanto. E é uma feijoada normal. Arroz, feijão, vai um
um marmitex de arroz, com arroz, couve, farofa, não, farofa à parte, né? E uma somente de feijoada, ó. Não é porque a gente faz não, tá? Mas fica muito boa. E também, se puderem nos doar os pertences, né? O que quiser, um quilo de linguiça, o que couber no bolso de cada um será bem-vindo, tá bom? E a pergunta que não quer calar. Evangelho no lar, todos fazendo, mãozinhas. E Luiz. Você. Entendeu? Você também. Eu tô falando aqui, pessoal da live, porque tem algumas pessoas aqui que não estão fazendo o evangelho. E eu acredito que aí também tem algumas pessoas que não fazem. A gente sabe o quanto que é importante o evangelho no lar. Se a gente tranca a nossa porta física, o evangelho no lar tranca a porta espiritual. A gente vem, toma passe, né? Assiste a palestra, depois faz tratamento na maca, sai limpinho, né? Como se a gente tivesse acabado de passar pelo lava-rápido, né? Aí chega lá fora. Oi, você tá bem? Tô aqui. E é bem isso, gente. Todos aqueles que ficaram lá fora, eles vão com a gente para dentro de casa. Muitas vezes a gente tem briga dentro de casa, cachorro que vive doente, a plantinha, é que eu não tenho mão boa. Não é isso não, gente. Sabe, coisa quebra, sem mais nem menos. Muitas vezes são os nossos amiguinhos menos instruídos que estão lá querendo nos prejudicar. Por isso que a gente bate tanto na tecla do evangelho, que é a proteção realmente da nossa casa. E também dos nossos vizinhos, tá? Por isso que a gente bate muito. Fazer o evangelho sempre. Né? E eu, de novo, eu desafio você, Luiz. Desafio você também. Começa a fazer, depois você tem que conversar comigo. Né, Bruna? Né? Quem não faz, eu desafio. Faz. Uma semana, um mês. Uma vez por semana, 15 minutos. Entendeu? Não é nada muito longo. Fácil. Começo é difícil fazer? É. Precisam de ajuda? Nós estamos aqui. Nós vamos ter muito prazer em ensinar como é que faz o evangelho. Entendeu? Mesmo assim, tem folhetinho, tem... A gente pode instruir, tem evangelho aqui para emprestar, tem para vender. Isso é para vocês também, viu, pessoal da live? Não conseguir fazer. A gente faz uma chamada de vídeo para ajudar vocês. Para vocês perceberem a importância que tem o evangelho no lar. Tá bom? Combinado? Luiz? Combinado. E aí, semana que vem, a gente, depois de um mês, a gente conversa. Isso aí, Maria. Né? E assim, então, após o pessoal da live, corre lá pegar água. A gente vai fazer a fluidificação depois, tá bom? Então, nesse momento, vamos desenvolver a Renata, nossa amiga, que vai fazer para nós a palestra de hoje, tá bom? Vamos desenvolvê-la com muito amor. Boa noite oficial, né? Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que a gente está aqui novamente, né? Para falar de Jesus. Pode pôr aqui. E para a gente começar bem, né? Falando de Jesus, a gente começa fazendo uma prece. Então, convido todos a deixar um pouquinho de lado aqueles probleminhas que nos atentam aí durante o dia. Deixemos de lado também um pouco as nossas preocupações e vamos imaginando que a figura de Jesus aparece nesse instante na nossa frente. Vamos dando um abraço no Mestre Jesus e agradecendo a Ele pela oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados, por todas as oportunidades
que aparecem no nosso dia a dia, de nós conseguirmos evoluir um pouquinho mais, aprendermos um pouquinho mais. Vamos também agradecendo nesse abraço a Jesus, todas as vezes que ele vem em nosso socorro, nos auxiliando com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E vamos também, envolvidos nesse abraço de Jesus, pedindo humildemente que Ele continue cuidando de cada um de nós, cuidando do nosso coração, nos fortalecendo e andando ao nosso lado para nos auxiliar a vencermos as nossas dificuldades. E assim, envolvidos nesse abraço e certos da proteção do Divino Amigo Mestre Jesus e da espiritualidade dessa casa, com muito amor vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É bom, né, dar um abraço em Jesus. Esse exercício da gente imaginar, né, que a gente está abraçado com Jesus é muito bom e sempre vale, né, para a gente lembrar que Ele está pertinho da gente mesmo, assim, abraçadinho com a gente o tempo todo, né? A gente precisa o quê? Exercer nossa confiança. E por que na prece hoje eu pedi para a gente imaginar que estava abraçando Jesus? Porque Jesus, a lição de hoje, né? Esqueci de mostrar o livro. Não gosto de mostrar para todo mundo lembrar, né? Então, mas esse aqui, né? Bonitão esse livro aqui, ó. É o livro Palavras de Vida Eterna, que é uma psicografia do Chico Xavier com Emmanuel. Todas as lições desse livro são baseadas num trechinho do Novo Testamento. Então, pessoal, esse livro aqui, ele é muito importante, esse todo da coleção, da gente estudar, porque auxilia a gente a entender o Novo Testamento, que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, porque tem palavras lá que não são mais usuais, às vezes está num contexto difícil da gente entender, né? Então, as lições aqui do Emmanuel trazem para a visão espírita e nos ajudam com a compreensão. O versículo de hoje que nós vamos estudar está lá em João, está no capítulo 15, versículo 14. E ele fala assim, ó: vós serei meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Jesus. Então Jesus está falando, se vocês fizer o que eu estou dizendo, o que eu estou orientando, aí vocês vão ser meus amigos, né? Então a gente tem que pensar se nós estamos, né, sendo de verdade amigos de Jesus. Então é isso que a gente vai refletir na lição de hoje. Então até a lição de hoje chama Diante do Mestre. Quando estava estudando e escrevendo aqui para conversar com vocês da lição de hoje, não é a primeira vez que eu me penso isso, tá, gente? Então agora eu tenho essa minhoca na minha cabeça, vou pôr agora na cabeça de vocês. Eu pensei assim, se Jesus tocasse a campainha da minha casa agora, eu ia ficar super feliz, eu ia falar, ih, caramba, tô devendo, né? Aí eu ainda tô devendo. Se Jesus tocasse a campainha da minha casa, eu ia me tremer toda e falar, ih, Jesus, então, não tô pronta ainda, né? Porque eu ainda não tô sendo a sua amiga de verdade. Então, nós precisamos refletir isso, gente, né? Eu convido vocês a parar e pensar, se Jesus tocasse minha campainha agora, eu ia correr e abraçar ele com a minha consciência tranquila, ou eu já ia descer o rio de lágrimas falando, então, né, Jesus? Perdão. Eu não tô sendo muito bacana, né? Esse exercício serve pra gente refletir e moldando e nos preparando, né, para esse encontro. E esse encontro que eu falo, tá, pessoal, não é literalmente com Jesus, porque isso ainda vai um tempo. É um encontro com a nossa própria consciência, né? Então, é como se Jesus fizesse o papel da nossa consciência. Como é que a gente está com a nossa consciência? A hora que a gente tiver com a nossa consciência bem bacaninha, aí a gente vai aceitar essa visita de Jesus com mais alegria, com um bolinho, com um cafezinho, né? Agora nós não temos nada, gente. Tem um bolo, tem um café, só temos desespero. Então, vamos trabalhar para melhorar isso. Eu tinha preparado uma apresentação, mas o computador e a televisão estão sistemáticos, eles ficaram ligando e desligando, eu já entendi o sinal, né? Então, vamos deixar quieto isso aí.
A lição começa assim, a primeira frase aqui do Emmanuel fala assim: aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Então, desejar ser amigo de Jesus é uma aspiração nobre. Todo mundo quer ser amigo de Jesus. Eu quero, né? Mas exige comprometimento. Emmanuel nos alerta que essa amizade não se constrói só com palavra e boa intenção. É preciso conhecer, seguir as instruções do mestre, ou seja, seguir o exemplo dele. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que o Kardec faz para os espíritos, né? Falando assim, qual é o modelo ideal da gente seguir para ser um homem bom, para ser um ser humano ok? E os espíritos respondem na lata, Jesus. Vocês já tiveram o homem aí, né? Então é ele que a gente tem que copiar. Para a gente copiar Jesus, eu, Renata, entendo que nós temos 2 passos. O primeiro passo é conhecer, né? Quem ele foi, o que ele fez. Como é que a gente vai imitar uma pessoa que a gente não conhece? Que a gente não sabe o que ele fez. Tem pessoas que você fala, Jesus, a pessoa já vê ele pregado na cruz, né? E aí parece que é o único trabalho, o único fato feito que aconteceu foi a gente ter pregado Jesus na cruz. Mas a cruz ali foi o último suspiro. A gente tem que entender o que ele fez antes, né? Vocês conhecem aquela música? Entra na minha casa, entra na minha... Aquela música fala de Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? Ouviu falar, né? Ai, que linda, bonitinha. É bonito essa música. É linda, né? O começo, antes de vir no refrão, o que ele fala? Eu quero ser como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto para ver Jesus. Eu quero que Jesus me note. Eu quero que Jesus entre na minha casa. O Zaqueu era um cobrador de impostos e não era nada, ninguém gostava muito dele não, né? Eu me identifico que eu sou contador, ninguém gosta muito de mim não, né? Porque toda vez que fala comigo é imposto para pagar, notícia ruim. Então eu sou meio Zaqueu, eu me identifico com ele. Então quando Jesus está passando, o Zaqueu sobe em cima de uma árvore para olhar Jesus. E aí Jesus vê o que Zaqueu tem de bom. E ele fala para Jesus, hoje ainda estarei na sua casa. E ele vai na casa de Zaqueu e faz uma linda preleção. Por isso que na música fala, entra na minha casa, entra na minha vida, igual Jesus entrou na casa de Zaqueu. Então Jesus tem este olhar de ver o que é de bom das pessoas. Esse já é uma coisa que a gente não copia, né? Porque a gente olha, já vai vendo os defeitos. Mulher, então, já olha, e a roupa não tá combinando, esse sapato, né? Então, nós não somos ainda bons copiadores de Jesus. Por quê? A gente não conhece essas histórias de Jesus, que Jesus olhou para um Zaqueu, que Jesus... Quando Madalena estava no auge da obsessão para pular do penhasco, Jesus viu a bondade do coração dela e demorou para ele conseguir, né, trazer ela para uma lucidez. Quando Jesus foi na mulher adúltera, que todo mundo estava com a pedrinha na mão para atacar nela, e ele viu, né, outra perspectiva, dando uma chance ali dela se reconectar. Então nós temos que sempre lembrar de soltar nossas pedrinhas. Então, primeiro passo, conhecer as histórias de Jesus, conhecer o que Jesus praticou. Outro passo, tentar copiar ele todo santo dia, né? Todo santo dia, todo dia parar e refletir. Já estou pronta para Jesus tocar minha campainha, né? Então essa é a reflexão. Então, ser amigo de Jesus não é fácil, não. É difícil. Mas quem não quer? Eu quero. Então, vale o esforço, né? Imbuídos de entusiasmos, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Um monte de palavra difícil aqui, né? O Emmanuel também não ajuda muito, viu, gente? Às vezes, mas vamos lá. O que ele está querendo dizer? Quando a gente é pródigo, a gente é o primeiro a falar bonito, mas em fazer, né? Então, essa frase está dizendo assim, você está fazendo isso daí porque intimamente você entendeu que é assim, ou você está fazendo para se aparecer, uns amostradinhos, né? Então, é isso que ele está falando, ó. Somos frequentemente tomados por entusiasmo em relação ao evangelho. Quando a gente sai de uma palestra dessa, a gente sai assim, não, agora vai, não é, gente? Agora você é amiga de Jesus, a partir de agora.
E aí o primeiro tropicão que a gente já toma, a gente já xingar, né? Deus e todo mundo. Então, é naquele tropicão que às vezes a gente tropicou e não caiu, que a gente fala, ai Deus, obrigado por não ter caído, só ter tropicado, né? Então, esse exercício que a gente tem que fazer. Então, a gente é muito bom, faz muito bem pra gente essas leituras, a gente participar de uma palestra como essa, encher o nosso coração de entusiasmo, mas esse entusiasmo tem que virar ação, né? Quer ver uma coisa que a gente, não sei se vocês fazem ou não, mas eu sei que tem muita gente que acaba acontecendo, uns com mais, outros com menos frequência, né? Com menos frequência. É a gente, por exemplo, frequentemente revistar os nossos armários, não deixar a comida vencer. A gente deixar uma comida estragar é uma falta de caridade tremenda. É a gente não investigar o nosso armário de roupa de tempo em tempo para ver se aquela roupa tá ali, olha, já faz mês que eu não uso, hein? Tá na hora de passar para frente, né? Quanto tempo eu estou gastando com coisas, vou chamar de inúteis, fúteis, eu não poderia estar convertendo esse meu tempo em alguma ajuda, tá? Gente, quando eu falo ajuda, eu convido vocês a ampliar o leque da visão de vocês. A ajuda, muitas vezes, é a gente ir na casa do vizinho que é idoso lavar uma louça para ele. A ajuda, muitas vezes, é a gente ouvir aquele idoso repetir 300 vezes a mesma história, assim, controlando a irritação. Você pode até se irritar, mas controla, recebe com amor aquilo, né? Então, essas coisas ajuda. Então, por quê? Porque às vezes a gente fica pensando, para eu ajudar eu tenho que ganhar na Mega Sena e doar um volume grande de dinheiro, ou comprar determinadas coisas, né? Ou ir lá e adotar mais de 200 crianças, igual o Divaldo fez. Essas coisas é difícil pra gente alcançar. Mas a gente não deixar uma comida estragar, a gente não deixar uma roupa lá no armário para trás comer, a gente prestar atenção em quem está perto de nós, dar ouvido, dar amor, dar carinho, tudo isso é caridade. Tratar bem os animais, ajudar numa boa causa, né? Então, eu sempre brinco, em vez de gastar dinheiro com joguinho, às vezes ali um joguinho que na internet, sei lá, vai gastar R$50, já dá para comprar 3 quilos de ração de gato e doar para uma ONG. Sabe assim, a gente pesar essas coisas na vida da gente. Esforçamo-nos por estudar-lhe as palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos para penetrar-lhe o luminoso sentido. Então, pessoal, aqui gostaria até de alertar, né? Tem gente que sabe a Bíblia de cor. Ele fala Mateus, versículo 5, 7, 8, as palavras, você fala, nossa, que beleza de memória, né? Invejo até. Que bonito é conhecer a Bíblia, mas você entendeu o que ele quer dizer com aquilo? Você colocou na sua vida, você está olhando para os Zaqueus aí do mundo com o olho que Jesus olhou, né? Você está olhando para as mulheres lá que dá para ser apedrejada com o valor que Jesus deu ali na hora? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Então, não é só, quando eu digo conhecer a história de Jesus, os feitos dele, não é decorar a história dele, mas sim trazer como exemplo para a nossa vida, né? Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que nos amplie a terra, a cultura e o espírito, né? Então, essa difusão do evangelho, ou escrita, ou falada, ou cantada, ou até dançada, né? Quando a gente vê os líperos musicais aí, né? Até dançar, ela é importante. E ela tem que ser vivida, né, pessoal? Tem que ser vivida. Uma vez eu conversei já há muitos anos atrás com um aluno, falei, nossa, você fala tão bem, estuda tão bem, por que não faz palestra, por que não dá aula? Ele falou, eu falo bem, escrevo bem, mas não falo nada do que eu faço, nem o que eu faço, então vou treinar mais um pouco, depois eu me aventuro. Então eu falei, olha, até que reflexão boa, né? Então, faz parte, como eu falei, por isso que são 2 passos. Um é conhecer e aprender, e outro é o agir. Porque a palavra sem ação não vale nada, né? Eu tenho até o costume, quando alguém vem reclamar de alguma coisa pra mim, isso tá errado. Tá errado mesmo. E qual que é a sua ideia para corrigir isso? Eu falo, então, pensa como que a gente vai resolver, aí depois nós conversa de novo. Não adianta a gente ficar martelando ali no problema, sem a gente ao menos tentar achar a solução. Precisa tentar, né? Levantamos tribunas,
em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto. Tem que falar bonito, né? Sendo necessário que ainda procedamos difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Então, a gente tem que procurar, né, as lições que nos ajudam e nem sempre estão nas palavras bonitas. E a gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Palavra bonita, às vezes, leva a gente para um caos, né? A gente fala, ai, tão lindo, o jeito que aquela pessoa fala e o conteúdo do que ela está falando, você entendeu? A gente fala tão bonito, não entendeu nada do que a pessoa falou. Então, a gente tem que tomar esses dois cuidados. Quando nós estamos ouvindo essa palavra bonita, ficar atento para entender o que a pessoa quer dizer, e quando a gente também vai divulgar, né, o evangelho vai sair da nossa boca. Também temos que escolher a palavra que a pessoa vai entender. Né? E se eu chegar aqui e começar a fazer uma palestra, eu não falo outro idioma, tá, gente? Mas se eu chegar aqui e falar uma palestra em mandarim, o que resolveu? Nada, ninguém entendeu nada. Aí não é bonito? É bonito. Lá dos dorama, né, quando tira a legenda, lá o mandarim, né? O que resolveu? Né? Nada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E é muito feio a gente falar um trem e fazer outro, viu, gente? É feio demais. Então tem que se policiar em relação a isso. Quem depois procurar aí pela internet, tem uma historinha do Gandhi, que uma criança uma mãe veio com uma criança, com um filho e falou para ele, olha, Gandhi, me ajuda. Essa criança come açúcar dia e noite. Come açúcar. Pelo amor de Deus, o que eu faço com essa criança? Ele disse que ele ficou olhando para ela e falou, deixa eu falar com ele. Ele disse que agachou, olhou bem no olho dele e falou assim, você pode parar de comer açúcar? Tá bom? Você para de comer açúcar? Aí falou para a mãe dele, não, desculpa, vamos voltar um passo. Ele fala para a mãe da criança, olha, hoje eu não tenho nada para falar para essa criança. Você volta daqui uma semana. Aí ela vai embora com a criança, né? Falou, tá bom, vou embora. Aí quando ela volta, aí ele fala, deixa eu falar com a criança. Aí ele abaixa e olha no olho da criança e falou, você para de comer açúcar, por favor, que açúcar faz mal, você vai ficar doente, tal. Tá bom. Aí a mãe falou para ele, mas por que você demorou uma semana para pedir para a criança parar de comer açúcar? Sendo que na outra semana você já podia ter pedido. Ele falou, então, porque eu fui parar de comer primeiro. Então, eu sempre lembro dessa historinha aí. Às vezes, né, você vai falar uma coisa para uma pessoa que você não faz, fala para ela, olha, por enquanto não tenho nada para falar para você. Aí você vai treinar, na hora que você estiver bom, aí você fala, agora eu tenho um conselho bom para você, porque agora eu consigo fazer, né? Levantamos tribunas, em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, já falamos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. É a pessoa querer, como a gente já falou aqui, né? Se fazer valer pela palavra bonita, pelo excesso ali de conhecimento, mas não pelas atitudes. E uma atitude, gente, olha, vale mais do que 1000 palavras, né? Um exemplo aqui, vamos supor que todo mundo aqui estivesse morrendo de fome, passando fome já há 2 dias sem comer. Alguém ia estar ouvindo alguma coisa de Jesus com a barriga, né? Então, a gente precisa ter essa noção do que é necessário, o momento. Não adianta você se valer uma palavra linda, vem aqui um filósofo maravilhoso falar coisas lindas, sendo que a necessidade não é aquela naquele momento, tá? Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substanciá-la na construção do bem de todos. O que ele está dizendo aqui é que Jesus só não falou bonito. Ele falava também, né? Diz que o povo ficava até imóvel quando ele falava, né? Ele não só falou bonito, ele praticou, né? Ele atendeu aquele que a sociedade, que era invisível para a sociedade da época, né? Que não tinha valor nenhum para as mulheres, que as mulheres nessa época eram extremamente subjugadas, eram deixadas de lado, eram recriminadas. Jesus colocou as mulheres no patamar de igualdade, colocou o ser humano no patamar de igualdade. Então, ele não só falou bonito, ele andou junto com esse povo, né? E aí a gente precisa
trazer isso para a nossa vida também. Nós temos, gente, exemplos de pessoas que não foram ainda como Jesus, mas para mim chegaram bem perto, né? O Chico Xavier é um. Quando a gente ouve as histórias do Chico, ele chegou bem perto assim dos exemplos de Jesus. Tem uma história de um morador de rua que morava perto da casa dele que chamava Jorge. Diz que o Jorge tinha uma ferida enorme na boca e sangrava, diz que essa ferida sangrava. Aí diz que quando o Jorge aparecia, os espíritas, né, corriam para cercar o Chico, porque o Jorge beijava o Chico e o Chico deixava. Então eles corriam para o Jorge não beijar com aquela boca, dizendo, o Chico, deixa o Jorge vir me beijar. Vocês não têm ideia o espírito iluminado que é o Jorge. Então diz que ele deixava, o Jorge melava ele todo, ele abraçava, o Jorge fedido, sujo, porque ele tinha este bom coração, né, de ver ali o bom coração. A gente não tem nem ideia de quem que era o Jorge, mas o Chico sabia, né? Então o Chico, ele varava a noite, ele atendia todo mundo, ele é um bom exemplo pra gente, porque às vezes eu também ouço muita gente dizer assim, ser igual a Jesus é impossível. Não é. Veja a história de Chico, veja a história da irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá, do próprio Gandhi, do Divaldo Franco, que voltou aí para a parte espiritual esses dias. Eles fizeram, olha, quem não conhece a história da mansão no caminho do Divaldo, vale a pena. Entra lá no YouTube para você ver que do nada ele fez uma obra, gente, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, dá pra gente, com pouco, fazer muito, né? E para terminar, em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante e morna externa. Mas, para sabermos como usufruir a sublime intimidade, né, ter intimidade com Jesus, é forçoso que ouçamos a afirmação categórica que Jesus faz no Evangelho de João. Vós serei meus amigos se fizerdes o que vos mando. E eu completo com uma frase de vó, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, com quem que a gente está andando, né, pessoal? Então, a gente quer andar com Jesus e para andar com Jesus a gente tem que obedecer isso aqui que ele manda, né? Para me seguir, para ser meu amigo, tem que seguir minhas instruções. E a instrução de Jesus é clara. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar ao próximo como a si mesmo é a nossa regrinha de ouro que a gente tem que praticar. Eu finalizo novamente deixando essa minhoca na cabeça de vocês. Se Jesus tocasse a campainha, estão com o bolo e café ou estão desesperados, né? Vamos pensar para a gente ter um bolo e um café bonito para ele na hora certa, tá bom, gente? Então, agradeço a paciência, a audiência, sempre muito maravilhoso estar aqui com vocês. Mês que vem, se meu amigo, meu quase amigo Jesus, né? Se ele permitir, nós estaremos aí novamente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a nós. Ela põe essas minhocas na cabeça da gente. Então, né? Então, vamos ficar com a minhoquinha ali e vamos fazer o bolo, como a Renata falou, e o café, tá bom? Então, nesse instante, vou pedir ajuda aqui do pessoal, aqui do salão, para a gente fazer as vibrações e a fluidificação das águas e da água do pessoal que também está em casa. Então, nesse instante, peço a ajuda de vocês, envolvendo o Mário, com muito amor, para nós, que vai direcionar as vibrações e a fluidificação das águas. Vamos envolver agora, então, começando pelo nosso globo terrestre, vamos envolver numa luz verde, de forma que essa luz traga a saúde, a prosperidade e a paz para todos os povos que vivem neste planeta. Chegando mais próximos de nós, vamos envolver os homens, nossos governantes, que eles tenham, Pai, a luz, que eles sejam envolvidos em vibrações de amor, de responsabilidade, de forma que possam olhar todos os povos
e governar com justiça e com amor. Vamos envolver também os hospitais, as casas de caridade, os asilos, de forma que cada um receba as graças de nosso Pai, trazendo o alívio, a cura a cada um. Vamos lembrar também de nossos irmãos moradores de rua, aqueles que estão nessa situação por N motivos, mas que se encontram nessa situação. Vamos olhar por eles de uma forma mais justa, com mais carinho, com mais amor. Já chega a condição que eles têm. Não precisamos fazer mais. Vamos dar um amor, um abraço, um aperto de mão, ouvir suas histórias e um pedaço de pão. Vamos envolver as casas espíritas para que não sejam atacadas pelas luzes das trevas, para que sejam protegidas e para que possamos sempre receber as pessoas, nossos irmãos, de forma justa, de forma soberana, levando cada um pouco do amor de Jesus. E vamos pedindo licença para vibrar, por que não? Por nós mesmos. Vamos olhar por nós, por cada um, pedindo a bênção de Jesus, pedindo a proteção da espiritualidade. Muito obrigado a todos. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal da live.